macarrão, ele é um doce tipicamente francês, feito à base de farinha de amêndoa e merengue. Essa base de merengue, existe 3 tipos para se fazer os macarrons. O merengue suíço, o merengue italiano e o merengue francês. Cada um com suas particularidades, e eu já falei sobre eles nas lives anteriores. E hoje, aqui agora, eu vou falar só como o que é o macarrão. Para quem não conhece e tem interesse em conhecer, saber um pouquinho sobre ele, sobre como ele é feito. E feito essa bolachinha, essa massa, sai como uma bolachinha, mas ele tem característica própria, que são esses pezinhos ou saias à sua volta, e ele tem que ser crocante por fora e úmido e macio por dentro. E podem ser recheados com ganaches de chocolate, com brigadeiro, com curd, que é um creme à base de ovos e açúcar, e é usado muitas frutas frescas, né, nesse recheio. Tem outros tipos de recheios. E eu entendo do macarrão feito com merengue italiano, e esses recheios, eles podem ser saborizados com geleias naturais ou não, frutas frescas, né? Pastas saborizadas. Então depende do estilo de cada um, mas pode ser feito dessa forma. E esses docinhos, eles são considerados difíceis, temperamentais, complicados no seu preparo, porque ele é muito técnico. Esse doce é um dos mais difíceis dentro da confeitaria de prepará-lo. Porque, primeiro que ele é totalmente técnico, né? Para preparar ele, usa-se muitas técnicas. E depois que ele tem essas 3 características, se você prepara o macarrão e ele não tem essas características, ele não é um macarrão. Ele passa a ser um docinho comum. Então, daí a dificuldade, né? Porque ele é muito técnico, não tem uma receita mágica. Eu sempre falo isso, não existe uma receita mágica para que tudo isso aqui aconteça, para que ele vire um macarrão. Ele não é intuitivo, porque é simples, né? A receita é só merengue, clara de ovos, açúcar de confeiteiro ou impalpável, farinha de amêndoa, água e as claras, né? 5 no caso do merengue italiano. Isso aconteceu comigo também e é muito comum e natural. As pessoas olharem os ingredientes e achar que é fácil, porque os ingredientes são só esses. E aí elas tentam fazer intuitivamente. Pega lá a receita, tenta fazer e não acontece. Porque além de ele ser técnico, ele precisa se usar equipamentos e utensílios adequados no seu preparo. E eu tenho muito isso no meu conceito, sob a minha ótica, como faz, o que é preciso fazer, o preparo técnico. Eu acho que tem que conhecer tudo isso antes da receita em si. Eu sempre falo isso. Eu falo que ele é simples, mas não é fácil. Mas é possível. O inimigo número 1 dele é a umidade do ar. Seja a umidade de um dia de chuva, seja o calor de um dia de verão. Então, dependendo da região, o conceito que tem sobre esse doce é que dependendo da região, é difícil de se trabalhar, de produzi-lo. No meu conceito, não é. No meu conceito, a partir do momento que você tem uma base de como é feito e você saber todos esses fundamentos, técnica e preparo antes da receita, se você tem essa base, é possível fazer macarrão em qualquer lugar, qualquer região do Brasil, na verdade, qualquer lugar do mundo. E o que vai diferenciar a performance de cada um, em cada região, são os ingredientes utilizados. E aí entra-se alguns preparos necessários para que se tenha um bom resultado. Por exemplo, onde o lugar é muito úmido e que os ingredientes, naturalmente, eles absorvem a umidade do ar, então tem que, por exemplo, no caso da farinha de amêndoa, fazer uma secagem para conseguir um resultado melhor na massa, no preparo. Mas se você tem a técnica, se você entende os fundamentos, a técnica, é possível fazer em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ele deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Então, a cozinha precisa ser climatizada, justamente por causa do calor, de um dia de verão, do alto verão, ou a umidade de um dia de chuva. Eu trabalho há 6 anos e a minha cozinha não é climatizada. Eu não me preocupo. Para fazer a massa dos macarrons, fazer as bolachinhas,
eu não tenho essa preocupação. Se tá chovendo, se eu tô aqui em São Paulo, se eu tô lá em Mato Grosso do Sul, que é da onde eu sou, que lá faz calor o ano inteiro praticamente. Verão é 40, mais de 40 graus, dependendo do ano. Para fazer as bolachinhas, os macarrons, não tem necessidade alguma de ter uma cozinha climatizada. Tendo a técnica, eu acho que não tem necessidade, não. Eu consigo muito bem fazer as minhas receitas aqui sem ter ar-condicionado na minha cozinha. Agora, feito as bolachinhas, né, tudo bem. Agora, para trabalhar com chocolate, sim, o ideal é que se tenha uma cozinha climatizada. Porque, por exemplo, eu trabalho com ganache de chocolate para rechear os meus macarrons. Quando entra o verão, é difícil de trabalhar com chocolate. Então, consequentemente, é difícil trabalhar com as ganaches para rechear os macarrons. Porque, por exemplo, a mão da gente é quente. O contato com o chocolate nessa época dificulta muito, porque o chocolate vai derretendo, né? Então, se você tem uma cozinha climatizada por causa disso, sim, super ajuda. É excelente. Até então, quem está acompanhando minhas lives sabe que eu comprei um aparelho de desumidificador de ar. Lembra que eu comprei para desumidificar minha cozinha no alto do meu desespero? Eu fui lá e comprei. E ele é ar-condicionado também. Então, eu passei a utilizá-lo como ar-condicionado para rechear os meus macarrons, mas não como desumidificador de ar para fazer as minhas receitas de macarrão. Se você tem, é super bem-vindo, mas climatizar a cozinha para fazer as bolachinhas, não. Outra coisa que eu quero falar que é importante é que eu não ensino a fazer macarrons em forno convencional, tá bom? Justamente porque o macarrão ele tem essas particularidades e no forno convencional ele não tem as funções necessárias para o meu conceito de otimização de produção, então por isso que eu não ensino. É possível, né? Tem profissionais que ensinam, mas não é o meu caso. Eu trabalho com merengue italiano com forno elétrico digital, mas é possível também trabalhar com os fornos elétrico analógico. Então, eu sempre falo sobre a otimização do tempo. Eu dou muita importância para isso, para a otimização da produção de macarrão. A maioria que me acompanha já são confeiteiros, produzem já macarrons, e uma outra parte são pessoas que não são confeiteiros profissionais, mas já conhecem e produzem macarrons, e tem as pessoas que não conhecem, né? Por isso que eu quero falar sobre isso um pouquinho hoje, porque isso serve tanto para quem já é confeiteiro profissional, como para quem é iniciante e para quem não conhece também. Então, é um conceito que eu tenho e eu venho falando sempre que eu trabalho de uma forma diferente e eu tenho uma visão e um conceito diferente sobre esses docinhos. Então, quando eu falo muito sobre otimização de tempo, é porque não é que é para todo mundo fazer correndo, não é nada disso. E isso tem a ver com técnica, equipamento e utensílios. Na live passada eu falei muito sobre macarronagem, e macarronagem é muito técnico. E eu falei também que eu trabalhei 4 anos segurando o bowl da minha batedeira para bater as claras do meu merengue italiano. Imagina o que é isso. 4 anos segurando o bowl da minha batedeira, fazendo um merengue italiano. Eu trabalhei desse jeito. Então, quando eu ganhei a batedeira do meu marido, uma batedeira top, e até então eu achava, mas não precisa, porque eu consigo fazer aqui. A minha batedeira ela só dá um pouquinho de trabalho para bater a clara do merengue, porque o batedor não alcançava embaixo. E também não era possível colocar um suporte embaixo para ele subir, porque ele tem trava. Ele tinha trava. Então, se eu fizesse isso, de todo jeito eu ia ter que ficar segurando. Então, eu segurava. E quando eu ganhei essa batedeira top do meu marido, que eu falava que não havia necessidade, porque é uma batedeira cara, eu falei, meu Deus, se eu soubesse, eu já tinha comprado. Porque teria economizado 4 anos, otimizado 4 anos do meu tempo nessa produção. E aqueles minutinhos que eu ficava segurando, eu podia fazer muita coisa. Então, quando eu falo sobre otimização de tempo, não tem a ver só com o tempo do relógio. Tem a ver também com aqui. Porque eu ficava segurando a minha batedeira
porque eu ficava preocupada de que eu não podia perder minhas receitas. Eu tinha que ficar segurando o bowl, porque essa clara, ela tem que ter um preparo, ela tem que ter um ponto para receber aquela calda de açúcar para se formar um caramelo perfeito. Então, isso já estava aqui na minha cabeça, pesando, porque eu não podia errar. Eu não podia perder aquela calda, aquele merengue, aquela clara. Então, eu trabalhei 4 anos assim. Então, quando eu falo sobre otimização de tempo, tem a ver com isso também. Eu acho que, no caso do macarrão, ter todos os equipamentos, utensílios adequados faz com que você não fique com tanto peso aqui, porque psicologicamente ele já nos afeta de alguma forma, o nosso psicológico, porque a gente já vem de um conhecimento, de informações que ele é temperamental, difícil, complicado, né? A gente já começa a trabalhar com eles pensando isso. Então, tudo que eu venho falando, com toda essa minha experiência, é por causa disso. Se quando você tira um pouco de todo esse problema daqui e daqui, porque se aqui tá cheio de coisas, né? Tá pesado, tá preocupado na hora que você vai fazer os macarrons, aqui já começa também a ter problema, você começa a ter tensão muscular. E quando eu falo sobre isso, o que acontece? Qual que é o benefício de tudo isso, fora o tempo, a otimização do tempo do relógio lá? Tem a ver com essa leveza que dá, você tira um peso aqui da sua cabeça, porque se você tem um equipamento bom, se você usa utensílios adequados, isso passa a dar leveza na hora que você vai preparar. Então você pode pegar a sua energia toda, o seu pensamento e voltar, que seja lá para macarronagem, por exemplo. Que a macarronagem, ela é uma técnica que depende da gente, né? Não depende lá do equipamento, não depende do forno, é da gente. Então, quando você tem tudo isso adequado, passa a ter muitas preocupações a menos e concentrar apenas na sua receita, na técnica em si. Então, eu acho que ajuda muito. E eu sempre falo sobre o custo e o benefício. Fazer macarrons num forno analógico dá super certo. Fazer macarrons numa batedeira e você ficar segurando lá dá super certo. Mas as pessoas que trabalham com macarrons ou pessoas que querem trabalhar com macarrons, quando ela tem tudo adequado, na hora da execução, fica muito mais fácil, fica muito mais leve aqui e aqui. Então não é só isso. E eu tô falando isso hoje porque tem muitas pessoas me perguntando, sabe, sobre fazer macarrão. Eu ouvi falar que macarrão, você tá fazendo as lives, eu tô adorando e tal, mas todo mundo fala que macarrão tem que ter clima ideal, equipamentos ideais, utensílios ideais, tem que ter sim. Se você quer, quanto mais facilitar, mais equipamento adequado, ideal que você tiver, que facilita o seu preparo, é muito melhor. Então, quando eu ganhei a minha batedeira top do meu marido, eu falei assim, meu Deus, se eu soubesse que ela não é só um rostinho bonito, minha performance teria sido muito melhor há muitos anos. Eu venho de 3 cursos, e cursos bons, assim, cursos com chefes conhecidos. Só que eu tive problemas também. É simples, mas não é fácil, né? Porque depois, na hora, é fácil, mas os problemas vão surgindo depois. Por vários motivos, né? Muitas variáveis que influenciam nos resultados. Então, eu tive todos esses problemas que todo mundo tem, porque é um clássico, né? É comum. Só que não deveria ser tão comum assim, né? Porque eu fiz 3 cursos bons, né? Mas aconteceu e acontece frequentemente. Por isso que eu tenho hoje esse conceito, e esse conceito eu tenho para mim mesma, né? Depois que eu comecei a estudar os macarrons, esse conceito não é uma verdade absoluta, me dá resultado de 100% durante 365 no ano, mas não é uma verdade absoluta. Para mim mas pode ser que não seja para outras pessoas. Mas o fato é, se você tem essa base de conhecimento da técnica e dos fundamentos, isso é que nem andar de bicicleta. O meu conceito. Você aprende a andar de bicicleta com rodinha, aí depois pai, a mãe, a tia, o tio tira a rodinha e aí a gente passa a andar de bicicleta com eles segurando atrás para que a gente não caia. Só que uma vez que você pega o jeito, o equilíbrio e sai andando de bicicleta, e na maioria das vezes a gente ainda psicologicamente a gente está seguro porque a gente tem a ideia de que o pai, o tio, a tia, a madrinha está segurando lá atrás, e na verdade já não tá mais.
e você começa a andar sozinho, você nunca mais esquece. E o conceito que eu tenho é que você sabendo essas bases de técnica, o que é a técnica, que é o que eu falei sobre a macarronagem, o que é a técnica, como que é feita essa técnica, por que é feita essa técnica. Se você tem todos esses fundamentos, a importância de cada utensílio e a importância de cada equipamento, e se você entende cada utensílio, cada equipamento que você usa, é para a vida toda. Você pode fazer macarrão lá em Manaus, que é úmido o ano inteiro. Hoje está chovendo em Manaus. Eu vi no noticiário. Mesmo quando lá não chove, lá é úmido. Já tem essa umidade natural, porque é pela própria região e a geografia de Manaus, né? E lá você vai fazer macarrões lá o ano inteiro também. Lá onde eu moro também faz 40 graus. E eu falei também sobre isso nas outras lives, que, por exemplo, lá em Manaus é úmido, né? Chega lá, vamos supor que chega a 80% a umidade relativa do ar. Vamos supor que lá onde eu moro, Três Lagoas, onde eu moro não, a minha cidade, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que é calor também o ano inteiro, é calor e a umidade relativa do ar lá às vezes chega a 30%, porque, né, ele é calor e cai a umidade. Então, não é porque a umidade está 30 que você vai falar, ah, não, hoje a umidade está 30, então eu vou fazer 30%, então hoje tá bom para fazer macarrão. Mas tem o calor. O calor também não é porque não tá úmido que tá bom para fazer macarrão. Então, quando você tem toda essa estrutura e esse fundamento, é como andar de bicicleta, você nunca mais vai esquecer. E aí você pode andar de bicicleta em qualquer lugar do mundo, que sempre vai ser a bicicleta. Normal. Eu tenho as minhas inspirações, então quando eu comecei nas minhas pesquisas, eu pesquisei e eu adorei muito os macarrons da Ladurée. E aí eu me inspirei neles. Meu estilo, né? Os tons pastéis, a suavidade, né? Que eu imaginava, né? Eu nunca tinha experimentado. E aí a suavidade também, eu relacionava a suavidade das cores com os recheios, né? Imaginava, assim, sonhava. E quando eu conheci uma chefe, que ela é minha parceira até hoje, ela estudou na França também, ela é especialista em entremets, e ela falou, Meire, você faz macarrons, mas você nunca experimentou os macarrons originais? Eu falei, não conheço. E aí ela me presenteou, uma das vezes ela me presenteou, e eu achei as caixinhas, e aí eu vou falar pra vocês. Essa daqui, ela me presenteou com essa caixinha e com essa caixinha. Essa daqui é que eu me inspiro nas cores. E quando eu fiz a degustação, e eu tive certeza que eu tava certa. E eu amei os macarrons dessa marca. Só que as duas, elas têm diferença, além da estética, nos sabores. Pelo menos é esses sabores aqui que ela me trouxe. Os sabores dessa marca aqui é bem suave e é realmente como eu me inspiro. Assim, não fica igual, óbvio, né? Mas assim, é uma inspiração muito grande que eu tenho. E aí essa marca aqui, eu achei, pelo menos os 8 sabores que tinha aqui, ela tem um sabor mais cítrico, assim, bem marcante, que não é muito assim, pro meu paladar gastronômico, culinário, no geral, não é muito o meu estilo. Então, por isso que eu adotei esse estilo aqui, que é o que me inspira muito. Por que eu tô falando sobre isso? Porque tem a ver com o que eu vou falar agora. O macarrão, além de ser como andar de bicicleta, que você aprender todos os fundamentos e tal, não vai esquecer, ele é como uma casa. A casa, você precisa ter aquela base, né, concreta, sólida, para ser erguida. Precisa ter desse alicerce para você erguer as paredes. E aí você fecha com o telhado. É obrigatório ter essa base. Se não tem essa base, você ergue a sua casa cai. E a partir do momento que você tem essa base, você bem com concreto, sólido, firme, você ergue a casa, fecha o telhado, vem a parte mais gostosa. Depois que você vai colocar o acabamento, terminou o acabamento, vem a parte mais gostosa, mais interessante, mais tudo e mais cara, que é a decoração da casa. Nessa decoração da casa, você vai colocar toda a sua personalidade. É lá que você vai usar a criatividade, você vai pôr junto com o seu marido, ou sua companheira, seu companheiro, você vai colocar personalidade lá dentro, né, com a decoração. Então, pode ser uma decoração luxuosa.
Você vai ter um estilo, assim, é o seu estilo, então você vai decorar a sua casa com móveis luxuosos, lindos. Pode ser uma decoração clássica, clean, clássica. Pode ser uma decoração rústica, uma decoração simples. É a sua personalidade. Dentro da casa, tudo que tem dentro da casa, a decoração, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com a personalidade de quem mora lá. Então, depois que você aprende a fazer os macarrons, é isso que vai acontecer. Você vai colocar personalidade, você vai poder trabalhar com frutas frescas, você vai poder trabalhar só com cores escuras, você vai trabalhar só com candy color, você vai poder trabalhar só com ganache, só com brigadeiro. E essa é a melhor parte, né? A melhor parte de uma construção é depois, quando você vai decorar e você vai pôr o seu estilo, a sua personalidade. É muito bom. Então, por isso que eu fiz essa comparação. E nesses dois estilos, são estilos diferentes, tem textura diferente, e você vai poder escolher qual o estilo que você vai ter. Se vai ser eu sou tradicional, eu gosto de estilo clássico. Eu trabalho com candy color no meu menu. Eu não tenho cores escuras, mas eu faço também. Porque eu faço macarrons para festa, eu faço macarrons para lembrancinhas, né? De repente é um casamento que vai usar cores escuras, preto e marsala, preto e vermelho, vermelho e roxo. Eu faço. Só que o meu estilo no meu menu é candy color. Mas isso é o que vem depois, né? O que vem antes de uma receita, essa base, é muito importante, porque eu fico lembrando quando eu estava lá em 2013 e 2014 e 2015, em 2015 mesmo, quando eu já tinha feito alguns cursos e eu comecei a perder muitas receitas e eu não sabia por quê, eu montei uma linha de produção aqui na minha cozinha de Frankensteins. Porque o que aconteceu comigo? Eu comecei a perder as receitas e eu comecei a pegar a receita que eu gostava do meu primeiro curso. Só que tinha coisas aqui que eu não gostava. E eu nem sabia, né? Porque eu não tinha experiência com macarrão, nem sabia direito o que era macarrão. Só que como dava tudo errado, eu não gostava. Então o que eu fazia? Eu achava que era alguma coisa, algum ingrediente, e eu mudava. Eu mudava a quantidade, eu mudava o ingrediente, e aí eu fazia a receita. Dava errado, eu ia lá e falava assim, então, mas se eu mudei aqui e ele continua dando errado, então eu vou mudar lá a temperatura do meu forno. Eu vou pegar aquela dica que eu vi lá na internet, eu vou pôr aqui, porque eu acho que o meu forno tá muito alto. Então eu vou pegar e vou colocar aqui e talvez vai dar certo. Isso é o intuitivo, eu achava que era isso, eu ia lá e mudava. Então eu montei uma linha de produção de vários Frankensteins aqui, porque quando eu vi que essa receita não estava dando certo, eu mudei. Eu peguei a receita do segundo curso e fui colocando coisas que eu achava que tinha que mudar, porque a receita do primeiro não era igual à segunda. Tinha muitas coisas diferentes. Então eu comecei a mudar, eu falava assim, então aqui a temperatura desse aqui tá ótimo, mas ele tá usando açúcar impalpável junto com o de confeiteiro, então eu não vou querer fazer isso, eu vou mudar. Aí eu mudei. Só que continuava dando errado. Aí quando eu fiz o terceiro curso, que foi em Maringá, eu voltei com uma outra receita que tinha uma outra estrutura. Esses cursos que eu fiz todos são de merengue italiano. E aí eu comecei a mudar também aqui. Só que o que acontece? Quando eu vi, eu já nem sabia mais o que eu tava fazendo. Porque já tava tudo misturado. Eu misturei tudo, todas as receitas, numa só. Porque se aquelas receitas puras não davam certas, eu fiquei intuindo. Falei, então eu vou tirar isso e vou colocar isso. Ah, isso aqui eu acho que tá atrapalhando. Ah, bom, eu vou usar cremor de tártaro para ver se vai funcionar, porque cremor de tártaro vai estabilizar o meu merengue. Ou, ah não, tá usando claras envelhecidas aqui. Gente, para que envelhece clara? Ah, eu não sei, mas eu vou trocar, vou usar claras frescas. Então eu tinha vários Frankensteins aqui. Chegou uma hora que eu já também nem sabia, não sabia mais. Então o macarrão, ele causa esse efeito na gente. E aí hoje eu penso que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu não teria tido todo esse problema. E por isso que muitas pessoas acabam, mesmo as confeiteiras já com experiência, acabam desistindo de produzir os macarrons justamente por causa disso. A gente tem esse, né, nós como seres humanos, a gente tem esse negócio de intuir, mas eu falo pra vocês, macarrão não tem receita mágica, não é intuitivo, é técnico, é puramente técnico.
Então, tendo essa base, sabendo todos os fundamentos e os conceitos, otimiza-se muito tempo e também psicológico, financeiro, que os ingredientes não são baratos e aí acaba que muitas pessoas acabam desistindo. Mas vocês que falaram, que mandaram mensagem para mim falando que já tentou várias vezes e vai desistir, eu acho que tem que se dar mais uma chance. É simples, mas não é fácil, mas é possível. Eu vou deixar isso para vocês refletirem sobre.